Bom, hoje nós vamos falar de um craque da literatura, ganhador do Prêmio Nobel, o português, o excepcional José Saramago. E o livro no qual eu vou destacar chama-se As Palavras de Saramago. Ele foi editado pela Companhia das Letras no selo especial para os escritores que ganharam o Nobel. E, na verdade, esse livro ele é um compilado. Ele foi uma organização e seleção de textos do Fernando Gomes Aguilera. E é interessante que esse livro ele foi editado justamente no ano da morte de Saramago. E foi feito com um cuidado tremendo, um carinho enorme, praticamente uma homenagem, onde foram feitos toda a trajetória da vida do Saramago. Não é uma biografia, e não é esse o aspecto do livro, mas trata do pensamento de Saramago, ou seja, de tudo aquilo que ele produziu na vida dele. E olha que interessante, você ter acesso numa obra, tudo aquilo que ele pensou, ou pelo menos o principal daquilo que ele pensou e expôs, é um bem incrível. É algo que você pode ter para poder se inspirar. Bom, mas quem foi Saramago? Para quem não conhece, eu acho difícil, mas para quem nunca ouviu falar, o Saramago ele é português. Ele começou a escrever, ou pelo menos a ter esse contato com a literatura desde muito cedo, mas antes de ser um escritor, ele se considerava um pensador. E olha que interessante, muitas pessoas se intitulam ou quer criar rótulos ou pompas ou se sente muito lisonjeado em ser reconhecido e busca de alguma maneira transpor horizontes. E ele não, pelo menos no que ele mostra, a busca dele foi sempre de pensar o país dele, de pensar Portugal, de entender tudo aquilo que estava acontecendo, né, nos momentos de turbulência da Europa, dos momentos complicados que foram principalmente no final do século passado. E ele estava sempre ali disposto a trazer uma palavra, a trazer um conceito, e ele, pela experiência dele, ele era meio que um mentor inclusive dos políticos. Tanto é que durante a sua vida ele foi convidado a ser integrante, né, do comitê, do parlamento português, e teve lá toda a sua, vamos dizer assim, a sua experiência de vida, né, nessa situação. Mas o mais importante de tudo é que ele é um autor de inúmeros livros, né? Se você fizer uma lista dos principais livros da história, os livros mais importantes, com certeza um deles, talvez 2 ou 3, vai ser de José Saramago. E muito mais do que falar de Saramago, desse lado dele de pensador, de mentor de um país, né? Esse livro ele aborda as suas entrevistas, né? Basicamente, ele é uma pessoa muito requisitada onde quer que estivesse. E sempre aparecia um jornalista, sempre aparecia alguém para buscar um depoimento dele sobre alguma situação. E ele, pela sua experiência, ele falava de tudo, todos os temas de uma forma muito tranquila. Às vezes parecia até uma certa aula, né? Um tom de professoral de poder explicar as coisas. Mas esse livro ele mostra também, fala do seu relacionamento, de situações onde ele mostra o relacionamento com a Pilar, da distância, da diferença de idade, do momento onde ele se apaixona por uma mulher com uma diferença de idade muito grande, já numa fase da vida onde as pessoas tendem, né, a tendência é meio que já ir se blindando, evitando grandes emoções. Então, esse livro ele tem basicamente 480 páginas, então não é um livro pequeno, mas que ele pode ser degustado assim de uma forma muito legal, com muitos insights. Eu tenho aqui diversas anotações, é um livro que eu mantenho na minha estante, né? Eu digo que alguns livros eu deixo fluir, mas esse eu procuro manter, não só por ser de Saramago, mas por mostrar
pensamentos dele de 30, 40, 50 anos e que estão muito presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade, porque eles se repetem, né? Então o livro ele é dividido em 3 partes. Basicamente, quem se chama o José Saramago. Então, o Fernando Gomes, que fez a compilação dos textos, ele buscou conceitos, ideias, situações que envolvam essa parte de quem é Saramago. A parte onde ele fala da questão de ser escritor, de toda essa sua experiência, de todas as narrativas, situações de determinados livros, o porquê que ele escreveu tal situação, porquê que ele abordou tal tema. Então, nas entrevistas dele, nesses highlights, né, nessas chamadas, mostra muita coisa interessante, quando ele fala dos romances, das histórias, das mulheres. Muito bacana de você pegar uma pessoa com tanta idade, com tanta experiência, com tanto conhecimento, e ele simplificando, ele vai simplificando tudo. Ele vai mostrando as coisas numa visão mais prática, mais objetiva, e principalmente em determinado momento da vida onde ele já não tinha tanto tempo a perder, já sabia escolher muito bem as suas companhias, os seus amigos, aquilo que ele gostaria de poder abordar na sua obra, aquilo que faltava ainda ser dito. Então ele tinha essa visão muito mais clara e objetiva. E no final, a terceira parte do livro aborda o Saramago cidadão. E aí que é interessante, porque você percebe no ser essa completude, né? Quem ele é, de onde ele veio, quais foram as experiências, as frustrações, as dificuldades, como ele se tornou um grande escritor. Para quem busca ser um escritor, é muito legal, porque você tem muitas dicas, muitas situações que pode ser que para você seja um pouco diferente, mas já serve como exemplo. E o lado cidadão, esse compromisso com a sociedade, esse compromisso com o seu país. Ele tanto dizia que ele não se considerava um cidadão europeu, ele se considerava um cidadão ibérico. Então o foco dele estava numa parte da Europa, e ele entendia toda aquela movimentação de transformação. Não existia ainda o Brexit, que foi a união de todos os países da Europa num grupo único, depois se desfez praticamente, mas ele já via essa semente, ele já percebia esse caminho que os países estavam tomando, que a política estava levando. Ele, um comunista muito ferrenho, né, do ponto de vista de socializar a riqueza do país, de passar adiante, de que todo mundo tenha o seu valor, de que todo mundo tenha as suas possibilidades de se desenvolver. Um ferrenho lutador contra a censura, contra uma propaganda, contra uma mídia tendenciosa que busca mostrar situações na qual não está existindo, ou seja, conduzir. E aí, quanto isso a gente vê no nosso país, quanto isso a gente vê no nosso dia a dia hoje, e essa dificuldade que a gente tem de enxergar as coisas. Parece que a gente sempre está buscando um salvador da pátria, sempre está buscando alguém que vai nos conduzir para um local, e a gente não sabe se esse local é tão bacana assim, mas a gente se deixa se levar. E a gente fica se repetindo em histórias, em situações que a gente já deveria ter se livrado disso. Então, quando você lê esse livro, quando você entende o pensamento de um homem de experiência, muito vivido, você traz para a nossa realidade aqui do Brasil e você fala assim, caramba, dá dó. Às vezes dá pena de pessoas defendendo partidos, defendendo políticos, tratando essas pessoas como um mito, né? E você fala assim, pobre, coitado. Essa pessoa precisava ler mais, essa pessoa precisava ter acesso a outros pensamentos, essa pessoa precisava ampliar o seu nível, ampliar o seu horizonte, refletir mais sobre a vida, refletir mais sobre aquilo, pensar mais o nosso país, pensar mais a nossa cultura, tão solapada, né? Tão combatida, e fazer perguntas. Nós precisamos perguntar mais, para nós mesmos e para as pessoas ao redor. Por que tal coisa está acontecendo? Por que o país é assim? Por que as coisas conduzem para esse caminho?
porque a gente está sempre navegando, sempre boiando, né? Na verdade, literalmente boiando. E quando a gente começa a ler um pouco mais, a entender outras circunstâncias da história, a gente começa a aprofundar um pouco mais nesse mergulho, né? Às vezes a gente precisa buscar ar, né? Ter um pouco mais de fôlego, porque não é fácil o país que a gente vive, as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, mas de qualquer forma a gente precisa dar essa cara a tapa, a gente precisa realmente conversar mais, a gente precisa mais olhar um para o outro, olhar para o próximo, conversar e mostrar que ele está vendo situações de uma forma muito equivocada ou às vezes de uma forma muito egoísta, querendo resolver o seu problema e esquece que ele está interligado com outros e faz parte de um microcosmo, que faz parte de uma outra situação onde existe um bem maior. E esse bem maior sempre vai estar voltado para aquele que tem mais necessidade. E quando a gente olha para o nosso país, nossa, prioritariamente é a educação. Eu atuo na área de educação, de treinamentos, eu leciono, porque era a maneira que eu encontrei de poder ajudar um pouco mais. Então, a gente precisa de fato abrir os olhos dessa sociedade do Brasil. A gente precisa entender, e um livro como esse nos ajuda, as nossas diferenças. Então, qualquer tema que a gente for abordar aqui no nosso país, seja do racismo, do preconceito, o tema político, essas diferenciações de interesses partidários, fundos partidários, interesses religiosos, tudo isso tem um porquê. E é importante a gente poder, no mínimo, refletir sobre isso. Outros vão dizer, pô, Ivan, esse vídeo aí está muito longo, você já está falando de outras coisas, já está misturando política, etc. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos seres políticos, nós estamos sempre envolvidos naquilo que está acontecendo na história nesse momento. Então, quando você lê um livro como esse, que aborda esses temas, aflora em cada um de nós a possibilidade de entender melhor o mundo. Ok? Eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você dê um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estou aqui à companhia do meu gato, ele sempre, quando eu vou gravar alguma coisa, sempre aparece um deles. E é muito importante também ter a sua companhia. É importante que você se inscreva, compartilhe sua opinião, contribua com o canal, com a sua opinião, com seus comentários, compartilhe com os amigos. Se possível, esse livro também está na descrição. E se você se interessou por ele, é só clicar, vai direto para a Amazon. Se você se interessar em adquirir esse livro, você também, de alguma forma, você está contribuindo para o canal para que ele se mantenha, para que possa, de alguma maneira, amortizar os custos, para que eu possa produzir de uma forma melhor, para que eu possa ter uma equipe maior, para trazer mais conteúdo, não só falando de livro, mas de outras situações. E quem dera um dia eu possa ser um pouquinho do que foi Saramago, esse pensador que está sempre transmitindo conteúdo e informação relevante para as outras pessoas. Eu costumo dizer, e recentemente eu publiquei isso no meu blog, que também eu convido você a visitar, basta colocar blog Ivan Lacerda, você cai lá, e eu falo que nosso país está repleto de bobos da corte. Tem muita gente fazendo graça, muita gente fazendo piada, muita gente merecendo realmente um tapa na cara, na hora certa, no momento certo e do jeito certo, porque o momento não é de achar graça. O momento que nós estamos vivendo é um momento de determinação, um momento de transformação, de fazer desse nosso país um país melhor. Não só para mim, não só para você, mas para os seus filhos e para quem está para chegar. Ok? Um grande abraço, nos vemos, até mais.